Aleluia, Deus. Aqui, ó, daqui a pouco pode dar umas 9h15, né? Fica tranquilo. Amém. Glória a Deus. Eu também cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Nós estamos felizes essa noite por mais uma oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui para ministrar a palavra do Senhor. Irmãos, vou aproveitar bem o tempo aqui, que os irmãos estão de pé. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11. Nós estaremos lendo aqui apenas 2, 3 versículos. João, capítulo 11. Deixa eu abrir aqui também, que nós vamos ler versículo 17, versículo de número 20, versículo de número 23. João, capítulo 11, versículo 17, diz assim a palavra do Senhor. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Versículo 20. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Versículo 21. Disse, pois, Marta a Jesus: se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que tudo quanto pedires a Deus, Ele te concederá. Versículo 23. E disse Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Glória a Deus. Quantos creem nessa palavra? Digam glória a Deus. Pode tomar os vossos assentos essa noite. Meus irmãos, eu estou feliz de estar aqui mais uma vez, poder ministrar a palavra, também rever alguns irmãos, amigos, de longa datas, e o Senhor nos concedeu esse privilégio. Está comigo aqui a minha esposa, a mulher mais bonita que está aqui na igreja, a minha esposa, ali atrás. É meio difícil ela estar me acompanhando quando eu vou ministrar, às vezes está trabalhando, às vezes o menino está passando mal, mas Deus abençoou que ela está aqui me acompanhando essa noite. A última vez que eu estive aqui, né, presbítero Otávio? Talvez só eu. E eu falei assim: Deus vai abençoar que na próxima vez que eu estiver aqui, a minha esposa vai estar comigo, não só a minha esposa, mas os meninos também. Está ali também a minha filha Juliana, mais velha, primogênita. Está ali aquela jovem abençoada, solteira. Eu falei que quem quiser casar lá em casa, irmão, tem que decorar o Salmo 119. É o primeiro requisito. Decorar. Já fica ligado, E aquele menino bagunceiro ali, irmão, é o Samuel. Veio correndo para lá, para cá, é o Samuel. Glória a Deus. E trago um abraço do nosso pastor agora, né, Rogério, era presbítero, dirigente da congregação, mas agora foi consagrado no mês de fevereiro, foi consagrado a pastor e agora é pastor. Trago um abraço do pastor Rogério e também de toda a igreja que está nos apoiando, está aqui essa noite. Meus amados, o texto que nós lemos aqui é de notório conhecido dos irmãos. Este texto da palavra do Senhor é um ponto marcante na vida e na trajetória do ministério de Cristo. Ou não dizer, dentre tantos milagres, esse foi um dos mais extraordinários. Porque, irmãos, uma coisa é você curar uma enfermidade que está em andamento, em processo de que a pessoa ainda está viva. Outra coisa
é você realizar um milagre, curar ou ressuscitar o morto. E a Bíblia diz no versículo 17 que ele já estava no sepulcro, na sepultura, 4 dias. Então o negócio piorou para um curandeiro qualquer, um milagreiro qualquer. Só que nós vamos entender que quem vai fazer essa obra, ele não é um milagreiro qualquer, ele não é um curandeiro qualquer. Quem vai realizar essa grande obra é o nosso Senhor Jesus Cristo. No capítulo de número 11, verso 1, a Bíblia começa narrando a história de que Lázaro, ele estava enfermo. E a Bíblia Sagrada diz que Lázaro, pela gravidade da sua enfermidade, ele, que era amigo de Jesus, conhecia os milagres que Cristo realizara, assim como Lázaro, Marta e Maria, que eram amigos do Senhor. A Bíblia diz no versículo de número 4 em diante, no versículo 3, 4 em diante, vai dizer que Jesus amava Marta, Maria e a Lázaro. E assim, consequentemente, eles amavam ao Senhor. Então, todas as vezes que Jesus ia em Betânia, era um vilarejozinho, uma cidadezinha próximo de Jerusalém, toda vez que Cristo ia em Betânia, ele visitava esta família. Todas as vezes. Então Cristo, ele pega uma intimidade, um carinho, e de forma muito simpatizante com essas 3 pessoas, que a Bíblia diz que e o Senhor amava Marta, Maria e a Lázaro. No versículo 6 diz que, ouvindo o Senhor que estava enfermo, a Lázaro, permaneceu ainda 2 dias aonde ele estava. Então a história diz que Marta e Maria, vendo que o quadro de Lázaro piorava, o que acontecia? O que aconteceu? Eles mandaram alguém ir visitar ao Senhor, procurar a Cristo, a saber aonde que ele estava. Só que a fama de Cristo era tão grande, tão extraordinária, que se você perguntasse na época aonde passou Jesus Cristo, um homem que carregava uma grande multidão, as pessoas disseram: ele foi nessa direção, ele foi naquela direção. E esse homem que foi procurar a Cristo para dizer sobre a notícia que Lázaro estava morrendo, a Bíblia Sagrada diz que quando ele chega, ouve a notícia. Só que a resposta de Jesus para aquele mensageiro era: esta enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. E ainda ele permanece mais 2 dias ali ainda. Então o mensageiro, ele vai fazer o quê? Ele ouve aquela resposta: opa, não é para a morte, estou mais tranquilo. Ele volta para Betânia para dar a notícia para suas irmãs. Jesus ainda permanece mais 2 dias ainda naquele lugar, pregando, ensinando a palavra de Deus. Porém, passando esses 2 dias, Jesus, ele foi para outro lugar ainda. A Bíblia Sagrada diz que o Senhor, ele levantou-se e disse: vamos para a Judéia agora. E depois que Jesus foi para lá, ainda permanece mais alguns dias. Depois que ele permanece desses dias, versículo de número 11: e assim falou o Senhor, depois disse: Lázaro, nosso amigo, ele está dormindo, mas eu irei despertá-lo do seu sono. Percebe que Jesus, ele não diz a palavra que Lázaro estava morto, ele não diz a palavra que Lázaro está morrendo, ele não diz a palavra que Lázaro acabara de morrer e que ele iria ressuscitá-lo. Não, Jesus, ele diz que Lázaro estava dormindo. Eu quero já começar a falar aquilo que o Senhor tem colocado ao meu coração acerca deste texto, desta palavra. Quando nós olhamos na natureza humana, ou na ótica humana, nas consequências ou na designação humana, quando nós olhamos para o enfermo, nós temos de imediato
uma palavra, nós temos um diagnóstico para aquela enfermidade. Neste caso aqui, Lázaro estava enfermo, e a gravidade da sua enfermidade era tão grande que Marta e Maria mandou que alguém avisasse o Senhor, para que Jesus voltasse até Betânia, para assim como curar a outros, colocasse a mão sobre Lázaro e ele recebesse a cura. Porém, Jesus não chega a tempo para curar a Lázaro. Então todas as pessoas que olharam para Lázaro, o diagnóstico era morte. Então, algumas pessoas daquela época que trabalhava, por exemplo, sei lá, tipo como se fosse um técnico de enfermagem, um enfermeiro, alguém que olhasse alguém no estado de Lázaro, diagnosticaria que essa enfermidade era para a morte, a fim de que a gravidade, as feridas, ou seja, todos os sintomas diagnosticavam e indicavam para uma possível morte. Quantos talvez já visitou ali o hospital, ali o instituto em Muriaé do câncer, e você vê muitas pessoas e o estado clínico de muitas pessoas, e você vai dar um pré-diagnóstico dizendo: essa pessoa só vai sair daqui se Deus fizer um milagre, por causa da gravidade da enfermidade. Então quem olhava para Lázaro disse: esse homem vai morrer, esse homem está com a enfermidade gravíssima. Porém, quando nós olhamos na Bíblia Sagrada, nós entendemos que quem está falando aqui, está falando com um olhar totalmente diferente. E eu quero dizer nesta noite que Deus, Ele olha com um diagnóstico totalmente diferente do diagnóstico humano. Porque quando nós olhamos com o nosso diagnóstico, nós sentenciamos a derrota, o fracasso e as coisas que não podem dar sucesso. Mas quando Deus olha, a visão de Deus é diferente. Quando eles olharam para Lázaro, a Bíblia Sagrada diz que Lázaro estava morto. Quando Jesus chega no versículo 17, quando Jesus chega, ele havia 4 dias que estava sepultado. Aqueles que têm um certo conhecimento sobre a decomposição do corpo humano vai entender que 4 dias é o suficiente para o corpo começar a atingir a esqueletização. O que é? O corpo já perdeu músculo, o corpo já perdeu gordura, o corpo já perdeu tendões, o corpo já perdeu, aleluia, a pele, o corpo já perdeu tecidos mole, o corpo já perdeu tantas coisas. Ou seja, se alguém abrir uma sepultura com 4 dias, ou seja, o corpo já está em um estado deplorável por causa da morte. Porém, quando Jesus chega, ele não olha essas coisas. A pergunta que Jesus faz é: aonde o colocaram? Então eu quero começar a abrir um parênteses aqui e dizer que na visão do homem, as coisas vão do mal a pior. Na visão humana, eu não vejo solução para o problema. Na visão do homem, eu não consigo achar uma solução para a situação que eu estou enfrentando. Mas quando Deus olha com a sua visão, pastor Taí, é totalmente diferente. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo da pesca maravilhosa. A Bíblia Sagrada diz que Pedro, Tiago e João passaram a noite inteira pescando, e a Bíblia Sagrada diz que eles passaram a noite pescando e foram se aproximando da praia. Quando chegaram-se à praia, eles desembarcaram, pegaram as redes, começaram a lavar. Jesus se aproxima e diz para eles: Pedro, me empresta o seu barco. E Pedro emprestou, porque Cristo estava pregando. Depois de pregar, ensinar as multidões, ele olha para Pedro e diz assim: afasta-te da praia e vamos para o meio do mar para pescar. Aleluia. Eu vejo aqui que Pedro olha para o Senhor e diz assim: Senhor, nós passamos a noite inteira pescando e não pegamos nada, mas agora pela sua palavra nós vamos fazer este projeto. Se na minha visão, na sua visão, você tivesse enfrentado
essa situação, você não iria para a pesca, você não iria enfrentar essa pesca, você não iria de novo voltar para o mar. Sabe por quê? A Bíblia Sagrada diz que Pedro passou a noite inteira pescando. Quando eu falo de pesca aqui, irmãos, não é eu que sou um montador de móveis, não entendo nada de pesca. Vou ali pescar um lambari, nem lambari sei pescar. Vou ali fazer alguma coisa, vou me divertir na pesca. Não, aqui quem está falando de pesca, aleluia, é alguém que conhece da pesca. Pedro, ele usou o conhecimento dele. O pescador, irmãos, é uma prática, é uma profissão passada de avô para pai, para filho e para neto. Então Pedro, ele usa o conhecimento do avô, o conhecimento do pai, o conhecimento dele para pescar, e não obteve nada. Aí a Bíblia Sagrada diz que Jesus manda mais uma vez para pescar. Quando chega no meio do mar, Jesus manda parar o barco e diz assim: Pedro, lança a rede novamente. Aí a Bíblia Sagrada diz que Pedro olha para o Senhor e diz assim: Senhor, não quero te respeitar, mas eu e Tiago e João passamos a noite inteira pescando, não apanhamos nada. Aleluia. E o Senhor está mandando agora nós julgarmos. Jesus olha para ele, aleluia. Eu acredito que Cristo falou assim para ele: olha, Pedro, você usou o conhecimento do teu avô, você usou o conhecimento do teu pai, você usou o conhecimento seu, você usou agora todas as circunstâncias e o conhecimento humano. Só tem uma coisa que você esqueceu, Pedro. O que, Senhor? Eu tenho o domínio de todas as coisas nas minhas mãos. Como é que é, Senhor? Agora você vai esquecer o conhecimento do teu avô, o conhecimento do teu pai, o teu conhecimento, a tua experiência. Você agora vai andar na minha direção. Pega a rede e joga. Ele disse: Senhor, passei a noite inteira, não peguei nada, mas pelo conhecimento e pela autoridade da tua palavra eu lançarei a rede. Olha, irmão, Deus está dizendo algo aqui esta noite. Talvez está chegando o momento de você parar, de usar a sua força, o seu conhecimento, a sua disciplina, a sua formação, aleluia, o seu anel, o teu canudo, a tua formação, e começar a andar na direção de Deus Todo-Poderoso. Até agora você fez com as suas forças e o teu conhecimento, mas agora Deus está te convidando. Até aqui não deu certo, até aqui não resolveu o problema, até aqui o milagre não aconteceu, porque você tem olhado com a ótica humana. Mas quando você começa a olhar com a ótica de Deus, é diferente. Aleluia. Deus vai te levar mais uma vez aonde você errou, aonde você fracassou, aonde você investiu o teu conhecimento e não deu nada, mas agora você vai pegar o direcionamento de Deus e vai ser guiado pelo Espírito Santo e vai dizer: Senhor, é aqui que é para jogar rede? Não, é aqui, é direita, é a esquerda, é na frente, é na retaguarda. Quando a igreja toma o conhecimento de andar na direção do Espírito Santo, o milagre começa a acontecer, as coisas começam a fluir. Oh, aleluia! Na ótica humana, aleluia, o milagre é impossível. Na ótica humana, essa empresa não vai para frente. Na ótica humana, o milagre não vai acontecer. Na ótica humana, esse relacionamento vai acabar. Na ótica humana, mas quando você colocar a tua vida, a tua casa, a tua família, o teu ministério na direção de Deus, do Espírito Santo, a coisa vai mudar, aleluia, porque Deus vai te convidar a ver, não como os olhos humanos, mas sim com o olhar do Deus Todo-Poderoso. Quando Jesus chega em Betânia, o nosso amigo Lázaro está dormindo. Sabe por quê, irmãos? Porque a notícia que chegou para Jesus é que Lázaro estava enfermo. Quando Jesus chega em Betânia, a notícia é: o Senhor
chegou tarde demais. Como é que é? Agora não adianta mais, Jesus. Por quê? Já tem 4 dias que nós o sepultamos. As mulheres que foram contratadas para chorar no sepulcro já estão indo embora. Já até receberam o pagamento, já estão indo embora. Os parentes já estão voltando para suas casas. Aleluia. As irmãs já estão se conformando. A família, o povo já. O homem lá da sepultura, lá que faz o coveiro, o homem lá já lacrou tudo, já foi até embora. Agora o Senhor chegou tarde demais. Só que a Bíblia Sagrada diz que Jesus, quando sabe, aleluia, que Lázaro estava morto, ele não diz que Lázaro estava morto, ele diz que Lázaro estava dormindo. Sabe por quê? Porque quem define, aleluia, quem dá sentença final, quem bate o martelo, quem carimba a situação, não é o homem, não é o juiz, não é o prefeito, não é o gerente, não é o empresário, não é o presidente, não é o governador, alamacandaraia, não é o rei. Quem define alguma coisa na vida do homem e da mulher de Deus é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Você talvez está com papel lá no fórum, talvez está uma situação lá no seu trabalho, uma situação na escola, uma situação na sua família, algo para resolver, e você diz assim: fulano falou que isso aqui vai resolver assim, saiu um decreto do juiz, ou o advogado falou assim, por aqui não tem mais solução, mas eles se enganaram e esqueceram que quem dá a palavra final é o Deus Todo-Poderoso, aleluia. E Ele está aqui esta noite, aleluia, para ser adorado, para ser glorificado, para ser exaltado, aleluia, porque Ele não está morto, Ele não é Baal, Ele não é Astarote, Ele não é um Deus de pedra, Ele não é um Deus de madeira, Ele não é um Deus, aleluia, uma imagem imóvel, não, Ele é o Deus eterno, Todo-Poderoso, o mesmo ontem, o mesmo hoje, o mesmo eternamente. Curou ontem, cura hoje e curará para sempre. Ele dá vida no passado, dá vida hoje e vai dar vida amanhã. Só quem veio adorá-lo e glorificá-lo, pega esta palavra e coloca no coração e diz: Senhor, me abençoa. Oh, aleluia. Satanás, ele quer que você pense isso, que o teu Deus ele chega atrasado, que o teu Deus ele chega na hora errada. Quantas circunstâncias e situações da nossa vida nós achamos que Deus perdeu o controle da situação? Quantas vezes na nossa vida nós achamos que Deus chegou tarde demais? Talvez é a questão da fé, aleluia. E Jesus ele chega, aleluia, e ele não deixa se abalar por notícia ruim, irmãos. Jesus ele não deixa se abalar por notícia ruim, aleluia. Quando você vai orar, aleluia, ao Senhor e apresentar sua situação diante do Senhor, aleluia, aleluia, quando você se ajoelha diante de Deus, aleluia, você não está se ajoelhando diante, aleluia, de um homem, de um nome que tem tempo limitado aqui na terra, não. Você está se ajoelhando de um Deus criador de todas as coisas. E quando você coloca o seu problema, aleluia, nos pés do Senhor, Pedro vai dizer: lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lança sobre ele esta noite o teu choro, a tua angústia, a tua, aleluia, dificuldade, o teu problema, a tua situação, o teu projeto, o teu sonho. Coloca diante do Senhor, porque Pedro vai dizer que ele não te abandonou, que ele virou as costas, que ele não está nem aí não, que ele tem cuidado de vós, aleluia. Diz o profeta Jeremias, aleluia,
grande é a tua fidelidade, e infinitas são as tuas misericórdias, pois ela se renova a cada manhã. Sabe por que você está aqui esta noite adorando? Sabe por que Deus tem derramado graça sobre a tua vida? É porque a misericórdia se renova a cada manhã. Vai acabar de domingo, Deus coloca de segunda, que acaba de segunda, Deus coloca de terça para quarta, quarta para quinta, quinta para sexta, sexta para sábado, sábado para domingo, aleluia. A misericórdia do Senhor, ela é a causa de nós não termos consumido. Satanás está esperando só isso aqui, uma brecha para Deus não ter misericórdia, para acabar com a tua vida, acabar com a tua família, mas ele se engana, que a misericórdia do Senhor, ela se renova toda manhã. É a misericórdia que te sustenta, obreiro. É a misericórdia que te sustenta, jovem. É a misericórdia que te sustenta, irmãs. É a misericórdia que te sustenta, a igreja. Aleluia. Na ótica humana, na minha ótica, aleluia, quando eu olho para a enfermidade, aleluia, às vezes eu quero ter fé, mas às vezes por uma fraqueza eu digo, isso aí é só um milagre. E é só um milagre mesmo. Talvez tenha alguém aqui esta noite, Calamacia Raia, que a situação da tua vida, da tua casa, aleluia, algo que você tem apresentado diante de Deus, é só um milagre para resolver. E aleluia, eu tenho notícia boa para você: o Deus do milagre está aqui, aleluia, esta noite para ser adorado, aleluia. E Ele está dizendo para você: esquece só um pouquinho desse problema, dessa situação, desta causa, que se você me adorar, enquanto me adora, enquanto me glorifica, enquanto me exalta, eu visito o teu filho, eu visito a tua filha, eu visito a tua casa, eu visito a tua família, eu visito teus negócios, eu visito o teu trabalho, eu visito a tua vida, eu te dou vida, eu te renovo, eu te encho. Enquanto a adoração vai subindo, a graça de Deus vai descendo. Enquanto a adoração sobe, o fogo de Deus desce sobre o teu coração. Enquanto a tua adoração sobe, aleluia, refrigério de Deus desce sobre o teu coração. Enquanto a tua adoração sobe, o renovo de Deus, ela enche sobre a tua vida. Eu profetizo nesta noite renovo de Deus sobre a vida dos obreiros, renovo de Deus sobre a vida das obreiras, renovo de Deus sobre as irmãs, renovo de Deus sobre este jovem, renovo de Deus sobre a sua igreja, renovo, 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 renovo. Oh, Calamahassuri Micandarabasai. Aleluias. Precisamos, aleluia, do renovo do Espírito Santo de Deus. Aleluia, curve a tua cabeça por um momento, diz: Senhor, eu preciso da tua graça, do teu renovo. No meu olhar, Senhor, este problema, esta causa, este sonho, este projeto, Senhor, não tem solução, mas agora me ajuda a olhar com o teu olhar, Senhor. Aleluia. Peça a Deus para abrir a tua visão espiritual, peça a Deus para abrir a tua visão, para tu enxergar que isso aí, aleluia, na ótica de Deus, aleluia, tem solução, Ele tem como resolver, aleluia. Deus, Ele abre porta aonde não tem porta, aleluia. Deus abriu uma porta para Israel passar no meio do deserto, atravessando o Mar Vermelho. Deus abriu uma porta para Gideão derrotar todos os medianitas. Deus abriu uma porta para Josafá vencer a batalha. Deus abriu uma porta para Davi vencer os filisteus. Deus abriu uma porta, aleluia, para a igreja triunfar. Deus abriu uma porta e Ele disse que esta é a minha igreja, e as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a minha igreja. Você é a igreja de Deus, é uma porta aberta, é profeta, instrumento de Deus. Esta porta para pregar, para ensinar, para transmitir a palavra do Senhor. Jesus chega em Betânia, e a Bíblia Sagrada diz que Jesus olha, aleluia,
e pergunta: aonde o colocaram? Aí Jesus fala assim para Marta: Marta, Senhor, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Eu gosto de fazer uma conjectura, o irmão Eric, que quando o mensageiro voltou, ele disse assim: quando eu falei para Jesus que o Lázaro estava enfermo, ele falou assim: essa enfermidade não é para a morte. Foi a resposta que ele deu para Marta e Maria. Não está na Bíblia, eu estou conjecturando, irmão. Talvez, irmãos, Marta e Maria recebem a notícia animada: glória a Deus, o Senhor Jesus disse que não é para a morte. Só que a enfermidade vai se agravando de uma forma tão terrível. Os judeus, eles têm o costume de embalsamar o corpo. Sabe o que é embalsamar? É você passar várias faixas no corpo. Eu imagino Marta e Maria embalsamando o corpo de Lázaro, com a palavra de Cristo na mente: esta enfermidade não é para a morte. Imagina você com um projeto, um propósito, e diz assim: Senhor, não tem mais saída. Você fechando, você tirando, você diminuindo, você deixando de lado algumas coisas, vendendo alguns produtos, diminuindo o seu sonho, o seu projeto, dizendo: eu pensei que ia ser milagre, eu pensei que ia ser cura, eu pensei que ia ser coisa extraordinária. Marta e Maria e aquelas pessoas embalsamando o corpo de Jesus, o corpo de Lázaro, pensando: mas ele falou que ia curar, ele falou que ia fazer o milagre, ele falou que ia resolver, e não resolveu. Jesus chega a 4 dias que Lázaro estava sepultado. Talvez Jesus demorou de 5 a 6 dias da notícia até quando ele chegou lá. Ou seja, havia 4 dias sepultado, mais o tempo de translado de onde ele estava até chegar em Betânia. E a notícia ruim, ele não abala o nosso Deus. Jesus chega e diz assim: aonde o colocaram? Senhor, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E ela diz assim: mas eu sei, ainda tenho fé, que tudo que o Senhor pedir, Deus te concederá. Jesus tranquilamente e calmamente olha para Marta e diz assim: o teu irmão, ele há de ressuscitar. Mas ela fala assim: Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus disse: não é essa ressurreição que eu estou falando, eu estou falando de agora. Aí Jesus vai falar uma das palavras mais extraordinárias: não te disse eu que se tu creres, verás a glória de Deus? Está preparado para ver a glória de Deus, aleluia, na tua vida, irmão? Sabe por quê? Porque o nosso Deus, ele não chega atrasado e nem adiantado, ele chega no momento certo, porque o tempo é dele, a vida dele, o controle de todas as coisas estão sobre a mão do nosso Deus. E a Bíblia Sagrada diz que pergunta: aonde colocaram? Lá vai Jesus, os apóstolos, Marta, Maria e uma grande multidão, curiosos e pessoas falam assim: agora eu quero ver, esse aí eu quero ver agora, se é verdade o que disseram sobre ele, se realmente esse é um verdadeiro profeta. Jesus vai em direção ao sepulcro, e a Bíblia Sagrada diz que a primeira coisa que Jesus fala, ele pede para retirar a pedra. Eu faço uma pergunta aqui, um desafio: se aparecer um profeta na cidade e te levar lá no cemitério, e alguém tiver sepultado 4 dias, e ele falar assim para você: abre a tampa da sepultura, você vai chamar ele de louco, maluco, vai falar assim: você é doido, esse cara é maluco. Essa é a ironização que Jesus enfrentou. Mas mesmo assim a Bíblia Sagrada diz que com ele estavam homens que acreditavam que ele era o Deus Todo-Poderoso, e te retiraram a pedra. Sabe o que Deus está querendo dizer? É que às vezes Deus está na frente para realizar o milagre, mas existe uma pedra que você precisa tirar.
E essa pedra quem tem que tirar é você. E você precisa ter fé o suficiente para retirar essa pedra. Porque o diagnóstico do médico é não. O diagnóstico do juiz é não. O diagnóstico do prefeito, do governante, alguém é não. Mas o diagnóstico do nosso Deus é sim. Mas esta pedra, que é o diagnóstico humano, está na frente. E você precisa ter fé para retirar. E quando Jesus falou isso, eu acho interessante que as pessoas, os apóstolos, eles foram lá e removeram aquela pedra, porque eles sabiam que Deus viria realizar um grande milagre. Na ótica humana, aleluia, o milagre, nada iria acontecer, mas na ótica do Deus Todo-Poderoso, aquilo era só um detalhe. E a voz, aleluia, como diz o salmista, aleluia, do Salmo de número 104, ela ecoou dentro daquela, aleluia, caverna, daquela sepultura, a voz do Deus Todo-Poderoso, a mesma voz que acalmou a tempestade, a mesma voz que acalmou, aleluia, o mar, a mesma voz que acalmou o vento, a mesma voz que fez o mar vermelho se abrir, a mesma voz, aleluia, que assoprou na fornalha de Sadraque, Mesaque e Abednego, a mesma voz que fez tudo, como diz João, no princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e ele quem criou todas as coisas, a mesma voz que disse, haja luz, e houve luz, a mesma voz que soprou na narina de Adão, ela vai entrar dentro agora, aleluia, dentro daquela sepultura, como diz o Salmo de número 104, a voz do Senhor estremece os montes, a voz do Senhor rompe as águas, a voz do Senhor acalma o vento, a voz do Senhor é soberana, a voz do Senhor faz estremecer os mundos, a voz do Senhor ecoa no universo, e aquela voz entrou dentro da sepultura e disse, Lázaro, saia para fora. Só que o problema agora, aleluia, para o milagre acontecer, aleluia, irmãos, era o seguinte, a voz entrou, só que o corpo estava totalmente definhado, mas quem falou, aleluia, não foi um homem carnal, comum como eu, aleluia, a voz que entrou, foi a voz do Deus Todo-Poderoso, os tendões, os músculos, aleluia, os órgãos, a carne, a pele, os ossos, teve que se virar, porque quem está falando ali é o Criador de todas as coisas, e foi como o profeta, aleluia, Ezequiel profetizou, dizendo que quando ele profetizou no vale de osso seco, a Bíblia diz que cada osso, aleluia, se ajuntou aos seus ossos, então a voz entrou, e todo o corpo de Lázaro foi regenerado, reestruturado, aleluia, e tomou vida novamente, e para o espanto de todos, Lázaro saiu para fora, andando, ressuscitado, e melhor ainda, sem aquela enfermidade. Sabe o que Deus está querendo dizer aqui nesta noite? É que quando você entender que no olhar de Deus, a tua vida tem solução, a tua casa tem solução, tem milagre, tem bênção, tem cura, tem extraordinárias bênçãos sobre a tua vida, você vai viver o extraordinário milagre, aleluia. E a Bíblia Sagrada diz que as pessoas ficaram espantadas, aleluia, e mandaram desatar ele, porque ele queria andar, aleluia, desatar porque ele quer andar, aleluia, quer ele movimentar para lá e para cá, aleluia, e as pessoas ao teu redor, quando você entender que Deus é o Senhor na tua vida, e quando ele começar a mover os milagres, os curiosos, as pessoas do lado vão entender o que aconteceu. Ela recebeu um diagnóstico do médico, ele recebeu um diagnóstico do juiz, ele recebeu um diagnóstico humano, mas aconteceu o contrário, aleluia, ele não morreu, ele não definhou, ele não perdeu, ele não faliu, ele não foi derrotado nem envergonhado, pelo contrário, ele está crescendo, prosperando, sendo abençoado, ele recebeu milagre, ele está pulando, ele está cantando, ele está se alegrando, ele está cheio do Espírito, ele está diferente, ela está diferente, tem algo diferente aí, aleluia, é o Deus Todo-Poderoso, que ele possa habitar na tua casa,
casa, na tua vida, na tua família. Receba a graça de Deus, o poder de Deus, a unção de Deus, o renovo de Deus, a autoridade do Espírito Santo. Receba de Deus nova vida, nova unção. Receba de Deus graça, poder, encorajamento. Seja recarregada as suas baterias essa noite, para você enfrentar mais uma semana na presença do Todo-Poderoso. Aleluias. Fica de pé que eu quero terminar essa mensagem orando para que o Senhor lhe conceda coragem e fé, para não olhar, aleluia, com os olhares humanos, mas com o olhar do Eterno. O profeta Isaías, no capítulo 6, ele disse que no ano que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor assentado alto e sublime trono, e ele viu a glória de Deus. Só que o interessante é que ele diz que no ano que morreu o rei Uzias, muitos pregadores que eu já ouvi por aí, e muitas pessoas também que eu já ouvi mencionar sobre essa passagem, eles disseram que, no entendimento deles, que era necessário que Uzias morresse para que Isaías visse a glória de Deus. Era necessário que talvez Uzias fosse um impedimento, uma barreira, um muro, para ele ter acesso à glória. Porém isso é contra a palavra de Deus, porque Deus, Ele não depende que a circunstância humana esteja favorável para Ele abençoar. Deus não depende que o dia esteja ensolarado para dizer que vai dar sol. Deus não precisa que esteja chovendo para dizer que vai ter tempestade. Deus não precisa ver que o rio está cheio para dizer que vai ter enchente e que o rio vai transbordar. Não. Deus, Ele fala que vai chover mesmo que você esteja no deserto. Deus, Ele diz que mesmo que o rio esteja seco, porque Deus não depende da circunstância favorável para te abençoar. Aleluia. Sabe por que Deus falou aquilo para o profeta? É porque a confiança do povo estava na segurança do rei Uzias. Quando o rei Uzias morreu, o povo falou: e agora? O que vai ser de nós? Os nossos inimigos vão vencer. Nós vamos ser escravos, nós vamos ser prisioneiros, vamos ser escravizados, vamos ser humilhados. Aí Deus mostra para Isaías ele assentado no trono. O trono de Uzias estava vazio, mas o trono de Deus estava ocupado. O trono de Uzias havia a morte alcançou ele, mas no trono de Jeová ele reina, ele vive, ele permanece eternamente. No trono de Uzias ali a fraqueza, a derrota, ao pecado, a tristeza, mas no trono de Jeová a eternidade, a poder, a glória, a majestade. Deus está dizendo para o povo que a confiança do homem, ela não pode estar no outro homem, mas a confiança do povo, ela deve estar no Deus Todo-Poderoso. O homem pode até morrer, aleluia, a cadeira presidencial pode até trocar de Lula para fulano, de fulano para Beltrano, mas a nossa confiança, ela não está em Lula, ela não está em fulano, ela não está em Beltrano, mas a nossa confiança, a tua confiança está no Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Aleluia. Senhor Jesus, nos dê graça e autoridade esta noite, meu Pai, para que nós não, ó Pai amado, colocamos a nossa confiança no homem, mas que a nossa confiança esteja no Senhor. Ó Pai, que nós não possamos, ó Pai, fazer, aleluia, como, aleluia, aqueles homens olharam com a ótica humana, viram somente a morte, viram somente a tristeza, viram somente a derrota, viram somente a vergonha. Mas, ó Pai amado, que nós possamos olhar como Cristo olha. Ele é quem determina
determina, Ele é quem dá cura, Ele quem dá a última palavra, é Ele quem transmite a graça, é Ele quem fortalece a igreja. Eu peço ao Senhor, fortaleça esses jovens, fortaleça as irmãs, fortaleça a igreja, fortaleça os obreiros e derrama a tua unção, a tua glória e o teu poder sobre cada um aqui esta noite, e o teu nome seja glorificado e exaltado. Estenda a tua mão comigo assim, em nome de Jesus. Aquilo que é difícil, era difícil, para Deus é possível. Eu recebo autoridade, vou levar para a minha família, e aquele mal será repreendido pelo poder da palavra, do Espírito e da autoridade de Jesus Cristo de Nazaré. Profetiza milagre na tua vida e agora. Profetiza milagre na profetiza milagre na tua casa aí. Profetiza milagre. Ei, você aí, aleluia. Receba o milagre de Deus sobre a tua casa, aleluia. Receba milagre sobre a tua vida, aleluia. Receba milagre sobre a tua casa. Número 192 da rua Altinho Bibiano. Jesus te repreenda este mal que está atolando a tua família esta noite, em nome de Jesus. Calamandaraia. Profetiza milagre sobre a tua família, sobre o teu filho. Profetiza milagre sobre a tua casa. Profetiza milagre sobre a tua descendência. Profetiza milagre sobre o teu trabalho e os teus negócios. E repita comigo, diz assim: eu recebo a minha vitória em nome de Jesus. Amém, aleluia. Quantos crê nessa palavra? Quantos crê na vitória? Aleluia. Quantos crê na bênção do Senhor sobre a tua vida? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não quero estender mais do horário, irmãos. Passei alguns minutos ali das 9, mas eu agradeço a minha oportunidade essa noite de estar aqui trazendo a palavra do Senhor. Seja impactado esta noite. Receba a cura, receba o milagre. Que Deus continue te fortalecendo. Quero aqui agradecer o presbítero irmão Otávio, o obreiro nosso irmão Eric, que me deu esse privilégio, essa honra de estar aqui ministrando a palavra do Senhor. Eu já queria deixar o recado do nosso pastor Rogério. Ele disse que faz questão de alguma forma, em alguma data, que o pastor Altair esteja ministrando nossa congregação. Ele está ansioso que o senhor aceite esse convite, de alguma data que Deus vai providenciar para o senhor estar ministrando. Aí ele falou assim que agora o senhor já está com dívida com ele, das vezes que eu estou vendo aqui, o senhor já está devendo ele lá. Aí ele falou que o senhor agendar uma data, ver uma data aí para estar ministrando lá, em nome de Jesus. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Agradeço a todos essa noite, em nome de Jesus.